Bom, no bloco anterior nós falamos aí sobre essas medidas administrativas adotadas pelo prefeito Cassiano Maia. E agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a vereadora, a professora Maria Diogo. É a nossa entrevistada do dia, conforme eu disse na semana passada. A Maria Diogo esteve reunida com o prefeito Cassiano Maia, discutindo justamente essa situação dos diretores, dos professores da rede municipal de ensino, sobre essas gratificações. Professora, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a equipe do Grupo RCN News. Um bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação e à nossa população translagoense. Primeiro, quero desejar a vocês um ano novo potente aí, com muita luz, com muita saúde e com muitas conquistas para nós todos. Amém. Né? A gente tem que ter sempre essa esperança de que a cada ano as coisas vão melhorar. Infelizmente, com relação à sua pergunta, nós tivemos esse primeiro grande impacto aí na gestão Cassiano Maia, né? Que ele já tinha, inclusive, notificado no mês de dezembro, você se lembra, ele fez uma coletiva. Eu estava lá no dia dessa coletiva. E antes dessa coletiva, ele chamou os dois sindicatos para dizer que haveria 1.881 exonerações. Então, vocês não foram pegos de surpresa? Não. Antes da coletiva, ele chamou os dois sindicatos. Ele até brincou, falou para nós assim, é uma notícia que vocês não vão gostar. De fato, para nós foi uma surpresa, né? Porque a gente nunca passou por um processo desse de ter uma exoneração com uma portaria coletiva. Não sei se você lembra, em mandatos anteriores, em governos anteriores, esse tipo de exoneração era feito meio que a conta-gotas, né? Um dia um grupo, outro dia outro grupo, e talvez as pessoas não sentissem tanto como da maneira que foi agora. Mas isso foi uma opção do atual prefeito, que segundo ele é, na verdade, uma maneira de detectar quem são os trabalhadores que estão na educação, na assistência, na saúde, enfim, e de fato quem são aqueles que poderão ser recontratados, mas que a folha precisava ser enxugada. Na ocasião dessa reunião com a outra presidente do sindicato, a Luciana, eu até disse para o Cassiano o seguinte, mas demitir 1.881 para recontratar 1.881 é trocar 6 por meia dúzia, né, Ana Cristina? E ele me respondeu que não, que de fato eles iriam enxugar a máquina por conta da questão do limite da lei de responsabilidade fiscal, que se encontra no percentual de 53,8%, praticamente prestes aí a estourar o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal aqui do município. O que também dificulta isso até na questão de reajuste da valorização dos efetivos, né? Sim, muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora, seja da educação ou de outra pasta, eles não têm noção de como que funciona essa gestão pública, né? Mas eu não sei se você se lembra, desde março, quando nós fizemos aquele movimento pleiteando reajuste e carreira para os administrativos, já tinha sido colocado na mesa que o limite prudencial já estava quase estourando o limite prudencial. E, de fato, quando eu cheguei no sindicato e fui acessar o site do Siconf, eu comprovei o que tinha sido dito na mesa. O que a gente não entendeu nesse período pós-protesto que nós fizemos em março é que continuam as contratações. Porque, veja bem, se você está no limite, atingindo o limite prudencial, por que você vai continuar contratações? Então, assim, nós pegamos de abril até o final do ano, houve muitas contratações. Então, assim, eu acredito que essa seja uma medida, vamos dizer assim, impopular, porque é uma medida impopular. Haverá recontratações, isso foi dito para nós na reunião que nós tivemos a semana passada, principalmente nos serviços essenciais, saúde, educação. Mas também eu acredito que terá muitas pessoas que não terão essa recontratação aí à disposição, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas o que foi repassado para nós é que será levado em consideração nas recontratações aqueles princípios que são os princípios do funcionário na gestão pública ou numa empresa privada, que é eficiência, que é pontualidade, enfim.
Só quando a senhora fala assim que é uma medida impopular, a gente sabe que é porque, né, desagrada a maioria das pessoas, principalmente quem foi afetado, seus familiares. Mas necessária, uma medida impopular, mas que se faz necessária até para poder, o que eu falei aqui, a gente lamenta e a gente se coloca muito no lugar das pessoas que foram demitidas. E a gente sabe que tem muitos comissionados que trabalham, só que eles têm que entender que cargo de comissão é assim. Você está ali por um determinado período. Né? Não é efetivo, não se passou no concurso público. O que a gente lamenta é a quantidade de servidores comissionados. Se faz necessário esses trabalhadores, que seja por meio de concurso, né? Sim. Que é o correto, né? Até eu ia fazer um comentário com você, é o seguinte, porque o sindicato, não sei se você se lembra, no final do ano, nós protocolamos um pedido de posse, né? E nesse pedido de posse, eu marquei até aqui. Na verdade, no nosso ofício, nós estamos pedindo 469 postos na educação, sendo 28 especialistas de educação, 114 administrativos e 327 professores. E todas as pessoas que passaram no concurso. Todos que passaram no concurso. Estão aguardando. E do grupo administrativo, que é esse grupo que foi diretamente atingido aí nas demissões, são 117, aliás, 114 que nós estamos pedindo, ou seja, a gente acredita que ainda vai sobrar vaga para as recontratações, porque tem aqueles casos das pessoas que estão em outras secretarias, estão cedidos, enfim, estão com algum tipo de licenças médicas. Tanto é que você viu que nesse decreto, é um decreto que foi excetuado demissões de todas as pessoas que foram advindas de processo seletivo, de licença maternidade, de estabilidade gestante e de licença-doença decorrente de acidente de trabalho. Então, assim, na verdade, quando foi repassado para nós nessa primeira reunião, dava mais de 400. Então, eu acredito que diminuiu para 379 devido a esses casos que foram excetuados do processo de exoneração da administração. Então, a senhora acredita, professora, por exemplo, desse levantamento que vocês têm, ela fala exclusivamente dos servidores da educação, sim, principalmente, não que os demais não mereçam atenção, mas a senhora é presidente do Sinted e analisa muito essa situação. A senhora acha que daria para convocar as pessoas que passaram no concurso público em detrimento dessas que são comissionadas? Na reunião que nós tivemos a semana passada, nós cobramos, né? Porque, assim, tem um grupo muito grande esperando ser empossado. E, na verdade, na gestão anterior, chegaram a dizer para nós que iriam chamar, né, publicar a chamada de convocação de posse em dezembro. Isso não ocorreu justamente devido a essa equipe de transição estar trabalhando e preferiram aguardar o início do ano. Mas, segundo informações da semana passada, que haverá essa posse. Nós só não sabemos ainda se ela sai nos próximos dias, né? A data certinha de quando, mas eles estão trabalhando também no levantamento. E a própria Secretaria de Educação já encaminhou também uma CI com quantitativo de vagas. Você sabe que, geralmente, quando o Sinted pede, a gente sempre acaba pedindo um pouquinho a mais, né? Então, geralmente, nunca bate, na hora que é publicado, o total das vagas com o total da Secretaria de Educação. Mas eu acredito que tudo isso que está acontecendo, inclusive as 1.881 exonerações, elas vão servir também para cada vez mais fazer com que essas posses, não só da educação, mas das outras secretarias, porque a Luciana do SSPM, eu tenho conversado com ela também, tem batalhado muito por essas posses, que essas posses de fato sejam dadas, né, no ano de 2025, né? Eu acho que isso é fundamental, porque essa questão do concurso é uma questão que além de você estar trazendo a perspectiva do servidor ser efetivo, você traz uma saúde financeira para o fundo previdenciário nosso, que é o TLPrev, que é o nosso fundo previdenciário aqui de Três Lagoas, que a gente lutou tanto lá atrás para que fosse aprovado. Exato. Aí a senhora teve, inclusive, essa reunião com o doutor Cassiano, né? E logo após ele também gravou um vídeo, a gente até mostrou aí na sexta-feira à noite, falando de algumas recontratações, de alguns reajustes que serão feitos, né? Para as pessoas que perderam aí durante esse período. Foi isso que vocês solicitaram durante a reunião? E como a senhora viu essa decisão dele também? Porque assim, quando nós fomos pegos de surpresa, como todo mundo foi pego, em relação à questão da revogação da gratificação do diretor e adjunto, e em relação também à revogação do peso 2.
né? E isso foi fruto também de muitos questionamentos, inclusive nas redes sociais. O que é peso 2, né? Peso 2 é quando o professor tem 20 horas, ou seja, ele trabalha meio período, e ele é designado, por exemplo, para ser diretor. Ele tem direito ao peso 2. Peso 2 nada mais é do que a dobra do salário, que se você vai trabalhar 8 horas e você tem só 20, nada mais justo do que você dobrar o salário, né? E aí aplica-se a gratificação, no caso do diretor e do adjunto. Então, assim, nós fomos pegos de surpresa. Eu fui para o Sinted de manhã, trabalhei internamente, li todo o decreto para entender quais foram as leis que estavam sendo usadas como respaldo legal, né? E, é claro, estava a Lei 101, que é a lei da Lei de Responsabilidade Fiscal, estava a Lei 2.502, que trata também do peso 2. Enfim, e aí estudei e elenquei, na verdade, a nossa indignação. Porque, veja bem, Ana Cristina, você dormir com uma gratificação, você dormir, né? A gente dormiu, eu fui eleita e fui empossada no dia 1º. O doutor Cassiano foi empossado no dia 1º. E eu disse isso a ele, você dorme com uma perspectiva, né? Que é a perspectiva de trabalho que você já tinha anteriormente. E você acorda no outro dia sem a gratificação, existe toda uma previsibilidade financeira desses diretores e adjuntos. Isso não é justo. E não é justo pela natureza do cargo, pela complexidade e responsabilidade que cada diretor, seja de escola ou de centro de educação infantil, tem. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, essas gratificações são, de fato, para ter um diferencial para esses diretores e adjuntos. E, além das gratificações, nós colocamos também para o Cassiano o fato deles terem passado pelo crivo de um processo seletivo para serem diretores. Ou seja, não foram escolhidos diretores, basicamente, sem ter feito absolutamente nada. Foi feita uma prova, foi feito um plano de ação, foi feito banca examinadora, enfim, teve um curso de formação antes. Então, assim, foi todo um processo, né? E por mais que a gente discorde do processo, de como foi feito o processo seletivo, porque, na verdade, eu não sei se você se lembra, a gente sempre defendeu a gestão democrática pelo voto direto e secreto. E nós não fomos atendidos naquele momento, né? Foi final de 2022 e começo de 2023. E eu coloquei na mesa semana passada para o doutor Cassiano que a gente vai lutar novamente pela gestão democrática, pelo voto direto e secreto. Mesmo com todos os processos que a gente acredita ser salutar, mas que a gente vai voltar a lutar pela gestão democrática, pelo voto direto e secreto. E também ficou uma questão em relação às gratificações dos diretores adjuntos, que é uma questão importante. Na legislação antiga que a gente tinha da gestão democrática, era extremamente fechado o direito da gratificação. Com a revogação, não sei se você se lembra, que o ex-prefeito revogou tanto todo o capítulo da gestão democrática no nosso estatuto e no nosso plano de cargos e carreira, ficou muito aberto, inclusive nessa questão da gratificação. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido também, de garantir sempre essa gratificação para os diretores e adjuntos, como eu falei anteriormente, pela complexidade do cargo, né? Isso aí eu acho que é indiscutível. Acho que não há o que se discutir acerca disso. E em relação ao peso 2 também, que no vídeo ele coloca que retorna ao peso 2. Qual a importância do peso 2? Não só quando você designa o diretor ou adjunto, mas também quando você tem designação, às vezes, de professor coordenador ou designação de pessoas que trabalham dentro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Porque não dá para você fracionar. Você tem uma pessoa de 20 horas, mas eu preciso dessa pessoa de 20 horas os 2 períodos. Então, a única saída que existe é justamente o peso 2, para que, de fato, esse professor ou essa professora seja um técnico da Secretaria de Educação, um técnico da Educação Especial, um técnico da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, enfim, de qualquer
etapa ou modalidade de ensino aí que a rede municipal apresente. Bom, professora vereadora também, né? A senhora falou aí a respeito dessa decisão, né? Que é dessa medida que ela acaba sendo impopular, mas na verdade que se faz necessário. Até na semana passada eu conversei com a presidente do outro sindicato, a Luciana Braçal, e ela falava justamente isso. A gente entende o posicionamento de alguns comissionados, se coloca no lugar deles, só que por outro lado dificulta até para a questão da valorização do plano de cargos e carreira, reajuste. Como que a senhora avalia isso? A senhora entende também que se faz necessário até para dar a valorização que é preciso para os servidores que passaram no concurso? Eu sou uma pessoa, assim, o que eu tenho para falar, eu falo para todo mundo. Então, assim, como presidente de sindicato, com a experiência que eu tenho, no 4º mandato que eu estou exercendo, eu sempre falei isso nas assembleias. Nós precisamos e devemos sempre defender o concurso público. Ou seja, as redes, seja em Três Lagoas, seja em Selvíria também, ou seja, em qualquer município ou estado, as redes elas devem estar aportadas, na sua grande maioria, de servidores efetivos. Inclusive para evitar rotatividade no trabalho. Seja no trabalho pedagógico, no caso da educação, seja no trabalho, por exemplo, no caso do administrativo, que é essa rotatividade. Porque a educação, por exemplo, é um espaço onde a gente cria vínculos, né? E esses vínculos são criados justamente quando não há essa rotatividade. A gente sabe que existem vários cargos comissionados e que existem muitas pessoas boas e que existem pessoas comprometidas de fato com o trabalho, né? E eu acredito que essas pessoas retornarão, né? Algumas pessoas retornarão, mas de fato, como presidente de sindicato, se tem uma coisa que eu tenho clareza, é que a gente precisa defender sempre concurso público. Tanto é que quando eu retornei ao sindicato em 2020, o último concurso que tinha tido aqui tinha sido o da Márcia Moura em 2014. Ou seja, já havia anos sem a gente ter um concurso público. Eu não sei se você se lembra, nós fizemos uma defesa veemente por esse concurso público que está vigente e que vai prescrever agora, dia 23/2/2026, ou seja, no próximo ano. E eu acho que o nosso trabalho, enquanto representação sindical, é fazer com que cada vez mais pessoas desse concurso sejam empossadas. Até para evitar situações como esta que a gente está vendo agora, né? Essa quantidade de servidores sendo exonerados. Porque depois entra outra gestão e se tem essa quantidade, ele vai fazer a mesma situação, né? Eu quero fazer uma observação. O ano passado, o Sinted, né, recebeu do Ministério Público, a gente está sempre recebendo do Ministério Público, notificações acerca, por exemplo, do número de professores que pegaram aulas excedentes o ano passado. Tinha um número grande de professores com aulas excedentes. Nós respondemos que a nossa luta era por concurso, que existiam vagas, encaminhamos tudo para o Ministério Público. Então, eu acho que o fato da gente ter novas posses vai também extinguir essa grande possibilidade, que é a possibilidade de horas excedentes na rede municipal de ensino. A senhora ficou surpresa com a quantidade de servidores comissionados ou vocês já sabiam que tinha esse quantitativo? Na verdade, como eu te falei, na educação são 379. Tem mais alguns que são aqueles casos que não podem ser exonerados, né? Na verdade, para nós é o que eu sempre digo. Quando é publicado uma portaria tão grande, principalmente para nós que acompanhamos a educação, nós estamos fazendo um mapeamento, Ana Cristina, se de fato todas essas pessoas estavam trabalhando na educação, você entendeu? Porque há indícios que tem pessoas que foram contratadas para estar na educação e que estavam trabalhando em outras secretarias. E a isso eu dou o nome de improbidade administrativa, entendeu? Então, assim, eu não posso te afirmar, mas nós estamos trabalhando nessa perspectiva, nesse levantamento, entendeu? Porque, assim, você sabe que na maioria dos municípios e estados, os prefeitos e governadores usam da prerrogativa de cargos comissionados, na verdade, para fazer política, né? Sempre foi assim, né? Isso não é de agora, isso é histórico, isso vem de anos atrás, né? Então, assim, eu acho que é o que eu falo, às vezes, um ato desse também serve para que a gente possa estar atento a quem de fato está trabalhando em determinadas secretarias. No caso, eu sou presidente do Sinted, então a gente está observando a educação e a gente vai começar a observar também, juntamente com a Luciana, que é a presidente do outro sindicato, que agora a gente não tem só a representação sindical.
a gente tem a representação na Câmara também, né? E é importante que a gente verifique todas as pastas. Até que eu disse no início do jornal, eu confesso que fiquei surpresa com alguns nomes que eu vi na relação que eu não sabia que trabalhava na prefeitura, algumas pessoas. Enfim, algo que tem que ser realmente checado, e até quando das publicações dessas contratações, para a gente saber, né, as pessoas que estão sendo contratadas. Eu acho que isso é fundamental, Casos, né? Muitas vezes tem até casos de nepotismo também, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica entristecido pelo fato de ter pessoas que a gente gosta e que tá aí nesse rol de exonerados, mas as pessoas que de fato, como eu falei, trabalham, vão acabar sendo recontratadas. E tem uma coisa que eu acho importante dizer para ti, que é a questão das merendeiras, especificamente na educação, e as auxiliares de escola. São cargos em extinção no nosso plano de cargos e carreira. Então, assim, as merendeiras sempre foram, já há muitos anos, vem sendo, desde a época do Mário, vem sendo objeto de cargo de contrato, tá? Pela administração direta. E idem também, agora, as auxiliares de escola, a não ser as que são concursadas e que detêm todos os direitos e vantagens no nosso estatuto, mesmo o cargo sendo extinto, porque o cargo foi colocado em extinção. E nós temos, se não me engano, 4 ou 5 unidades de ensino, que, na verdade, as auxiliares de escola são da Guima. Então, são de empresas terceirizadas, né? Então, é isso. O cenário é esse. Eu fui uma pessoa que briguei muito na comissão do concurso para que se abrisse concurso para auxiliar de escola, mas fui voto vencido por membros da administração, né? Porque se a gente tem um Fundeb, que é um Fundeb que paga 70% desse Fundeb, dos 100%, é para pagar professores e administrativos, por que não ter colocado o cargo de auxiliar de escola, né? Então, assim, são coisas disparates que a gente luta, muitas vezes a gente perde, né? Perde no debate, perde no edital, mas que a gente vai pautando novamente. Professora, até uma outra situação, o doutor Cassiano anunciou, entre suas medidas administrativas, a redução da carga horária para os servidores. A partir de junho, a prefeitura deve funcionar em novo horário de expediente. Como que a senhora avalia essa medida? Bom, essa medida da jornada de trabalho, da redução de 8 para 6 horas, você sabe que é um pleito antigo nosso. É um pleito antigo do Sinted, porque até o ano, digamos que até março de 2017, que eu ainda estava como presidente do sindicato, que logo depois veio a nossa outra presidente, a professora Maria Laura, nós tínhamos as 6 horas, mas na verdade o que aconteceu é que o prefeito, né, o ex-prefeito, o Ângelo Guerreiro, entrou e voltou para as 8 horas, sem contrapartida nenhuma salarial na época. Foi isso que ocorreu na época, entendeu? Foi uma luta nossa, né? Eu estava como tesoureira, Maria Laura como presidente. Foi uma luta bem assim, incessante na época, mas foi um pleito que nós perdemos na época, né? Nós perdemos, mas é como eu sempre digo, às vezes a gente perde ali, mas a gente não desiste de uma pauta que é importante. Eu acho que essa redução, ela pode trazer mais eficiência, não só na educação, como na saúde, né? Eu não sei todos os órgãos que ele vai querer implantar, mas principalmente na saúde. Eu acho que isso pode trazer mais eficiência e também reduzir também o número de atestados e readaptações, eu acho que dentro do município de Três Lagoas. Porque essa jornada de 8 horas para alguns cargos, dependendo da complexidade e a natureza de cada cargo, ela tem sido muito maçante. E eu digo isso, por exemplo, na educação, as nossas atendentes de educação infantil. São 8 horas de trabalho, né? Muitas vezes no contraturno, na recreação, elas trabalham sozinhas, sem a presença do professor, porque a grade não dispõe da presença do professor naquele momento, a grade curricular. Então, assim, eu acho que vai ser uma medida que vai amenizar, assim, absurdamente, né? Eu acho que impactar na vida de cada servidor e servidora, seja da educação ou de qualquer outra secretaria.
Bom, a professora Maria Diogo, né, ela tomou posse no dia 1º como vereadora, já é vereadora de Três Lagoas. A Câmara só retoma os expedientes esse ano, inicia o ano legislativo deste ano em fevereiro, né, com o início das sessões, mas a Maria Diogo já está atuando como vereadora, já teve essa reunião, inclusive, com o doutor Cassiano Maia. A senhora vai continuar também à frente do sindicato ou não, professora? Sim, e eu vou te falar uma coisa, tá bem assim engraçado, porque hoje as coisas elas se misturam e elas se entrelaçam, né? Porque eu continuo na presença do Sinted até junho de 2026, quando termina o meu mandato, né? E aí vem essa figura da vereança, né? Porque, por exemplo, quando eu atuei a semana passada nessa reunião, porque eu sou uma pessoa do diálogo, né? Primeiro, eu acho que sempre, em qualquer situação, a gente precisa dialogar para tentar resolver administrativamente, né? E graças a Deus a gente não precisou atuar no campo no campo do legislativo para resolver essa demanda, que é a demanda da manutenção da gratificação de diretores e do peso 2. Que é o que a senhora sempre já fez como presidente do sindicato. Sempre fiz, e na verdade a gente se reconhece como um ser político, né? Como um ser político fazendo. Antes eu fazia só a parte sindical e agora essa parte que é a parte do legislativo, né? E a gente já vem atuando, viu, Ana Cristina? Nós inclusive já temos 7 emendas protocoladas com a deputada federal Camila Jara, né? Para as escolas estaduais aqui de Três Lagoas, né? Então, são emendas, essas emendas foram protocoladas o ano passado, antes mesmo da gente ser empossado, que já estão na mão da Camila Jara, e a gente espera que, de fato, todas venham para Três Lagoas e que a gente possa trazer ar-condicionado, que a gente possa trazer lousas digitais e que a gente possa ajudar principalmente também a PAI. A PAI, que é um órgão, né, aqui em Três Lagoas, que é uma instituição que precisa de muita ajuda, não só do governo municipal, mas que a gente precisa fazer uma parceria para que, de fato, a gente consiga terminar aquele prédio, que, de fato, vai ser um prédio que vai atender todos os alunos e alunas, né, com acessibilidade, trazendo dignidade, porque o prédio que a gente tem da PAI hoje é um prédio que já foi, né, que já deu. Então, a gente precisa conversar, e eu pretendo levar essa pauta com todos os vereadores, né, com o prefeito eleito, Cassiano, para a gente tentar achar uma maneira de resolver essa questão, de terminar a construção para poder inaugurar aquele prédio da PAI, né? A senhora acha que vai ser mais fácil o diálogo com essa administração? Eu acho que o diálogo, assim, eu percebo a facilidade de conversar, porque, por exemplo, a semana passada, quando aconteceu isso, eu mandei uma mensagem para o Cassiano umas 9 horas da manhã, ele me respondeu e às 15 eu já estava sentada conversando com ele. Então, eu entendo isso como uma facilidade, sim, maior, porque você sabe que no governo anterior nós tínhamos muita dificuldade para ser recebidos. E eu acho que esse diálogo, né, a possibilidade da gente ter um diálogo, né, seja para avançar na totalidade ou seja para avançar na parcialidade, eu acho que já é um fato muito importante, né? Então, assim, o fato do Cassiano ter recebido a gente, ter escutado, ter ouvido todos os contras, né, dos atos administrativos que ele tinha tomado do dia 1º para o dia 2, foi publicado no dia 2, mas era ato administrativo já discutido anteriormente. Eu acho que isso é um fator muito positivo nessa administração, sabe? Porque antes não era assim. Nós tivemos muitos problemas, principalmente no ano de 2024, com a questão do administrativo, porque a gente tem essa pauta das 6 horas, né, que agora me parece que vai ser solucionada, e a gente tinha também a pauta da carreira, de melhorar a carreira dos administrativos. Enfim, é uma luta constante, né, Ana Cristina? Mas nós ainda temos mais uma pauta para tratar com o Cassiano, que é a negociação salarial dos administrativos e do Grupo Magistério. Porque você sabe que saiu a portaria de reajuste do piso nacional, que é de 6,27. E no caso do magistério aqui, nós temos um saldo residual daquele rescalonamento que foi feito. É 6,79. Portanto, já existe a perspectiva de índice de 13,01 para o Grupo Magistério aqui em Três Lagoas, que é o que a lei diz, né? Nós temos uma lei de piso para 20 horas.
Então, nós vamos sentar nos próximos dias. Na semana passada, ele falou, vamos tratar dessa pauta hoje, aí nós vamos agendar para tratar da pauta da negociação salarial. E nós temos a pauta do administrativo, que é a negociação salarial do administrativo, que na tabela atual, se você pegar o vencimento lá no ensino fundamental, está menor do que o salário mínimo. E eles ganham como complementação. Então, isso é uma coisa que nós queremos acertar com a atual administração, para que, de fato, a referência inicial seja o salário mínimo, né? E que a gente possa avançar na carreira do administrativo. Ou seja, nosso interesse, não só como presidente de sindicato, mas como vereadora, é sempre defender os trabalhadores e trabalhadoras aqui do município de Três Lagoas e defender também que não seja decretado supressões de direitos, né? Por isso que a gente atuou tão rapidamente a semana passada junto à administração municipal. Maravilha, quero agradecer a vereadora e professora Maria Diogo, né, por essa entrevista. Boa sorte para a senhora, viu? O espaço está sempre aberto aqui para que a gente possa falar desses assuntos relacionados aí à administração pública, viu? Eu que agradeço e mais uma vez a gente se coloca à disposição aqui do Grupo RCN para futuras aí entrevistas, né? E eu quero terminar desejando aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação, a nossa população, a mesma coisa que eu te desejei no início, um ano potente, com muita saúde, cheio de luz e energia para nós todos e que a gente consiga caminhar avançando cada vez mais. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Está aí a vereadora e professora Maria Diogo, né, participando ao vivo do RCN Notícias desta segunda-feira.